Eu agradeço a presença de vocês. Esse é o terceiro Vamos Falar Sobre que a gente está fazendo, e a ideia é justamente essa, trazer temas da atualidade para a gente ouvir, para conversar com especialistas no horário do almoço. Então a gente vai ouvir a especialista, que é a Alceli Barroso, né? Ela é executiva da IBM, e ela vai falar sobre inteligência artificial, habilidades do futuro. Então ela vai fazer essa apresentação, depois a gente abre para perguntas. Tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, eu estou super emocionada de estar aqui. Primeiro que é uma biblioteca. E eu tenho uma história com bibliotecas. Só contar rapidamente. Quando eu era pequena, eu adorava a biblioteca. Quando eu entrei na universidade, era o lugar onde eu gostava de ficar. A sala de aula era bacana, mas a biblioteca para mim sempre foi assim, um lugar muito especial. E durante a faculdade era tão especial que a gente começou a fazer um jornal e a captação do recurso do jornal ia para a biblioteca. A biblioteca da USP, na época, né, tinha vários planos de recurso. A gente doava para a biblioteca para poder fazer o que quisesse, com reforma de livros, etc. Então, para mim, sempre teve, assim, era uma criança que gostava de ir na biblioteca pública, assim, era minha casa para ficar pensando, estudando, lendo. Então, na época que eu estava fazendo doutorado, eu me lembro que eu ainda era dessa época que você ia na biblioteca fazer a busca naqueles grandes índices, e depois ir lá na prateleira buscar os papers. E aí eu peguei a transição, já estava terminando, ele já tinha tudo, né, online, e a gente já não precisava mais ir. Então, ficava com aquela coisa assim, bibliotecas vão sumir. Mas aí é tão legal estar aqui, e olha o uso da biblioteca, né? Acho que super emocionante. E aí a gente convive, engraçado, porque a gente convive com esse assunto, né, do analógico, do digital, a vida toda. E a gente, falando um pouco de inteligência artificial, principalmente tem a ver com transformação digital. No momento que a gente pensa como está mudando, como esse mundo está mudando, né? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Estou certa? Alguém? Aqui. Não está. Então, hoje a gente vive num momento com uma grande quantidade de dados. A gente percebe, todo momento a gente está sendo inundado com dados de mídias sociais. Deixa eu colocar do outro lado, só por causa da luz. A gente está inundado. A gente está inundado de dados, mídias sociais, a todo momento. Né, até olha, e o consumidor mudou. Então, nós mudamos. Como a gente tem acesso à informação, a gente hoje toma decisões baseadas nos fatos que a gente tem na mão, com os dados. Então, olha só, até 2020 é esperado que 80% já está trocando a forma como a gente consome, esse mundo está mudando rapidamente. E os nossos modelos de negócio também estão sendo mudados a partir das experiências, né, que a gente tem com tudo que a gente tem por hoje nas compras, numa loja, quando a gente entra, a mesma coisa das lojas, né? A gente está falando da biblioteca, só que a gente entra numa loja hoje, não necessariamente a gente vai entrar numa loja para poder comprar, mas a gente quer ter aquela experiência da loja para depois ver se na internet está um pouquinho mais barato para a gente poder comprar, não é assim? Então, pode passar, próximo. Esses slides são só para a gente basear e a gente vai conversar um pouquinho e eu vou abrir depois para a gente poder conversar. Tá? Então, hoje, a gente está com, nós, consumidores, a gente está com o poder nas mãos. A gente escolhe, a gente tem mais opções.
ao mesmo tempo que a gente tem um grande volume de informação, né? Não é... Se antes a gente tinha que buscar muita coisa, hoje a informação chega muito mais rápido para a gente. E aí a gente tem... E passa o próximo, que é um gráfico que mostra a quantidade de dados que a gente tem gerado hoje. E isso é o que vai nortear, e tem norteado um pouco a gente mudar não só o comportamento, mas a vinda de novas tecnologias para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Todas as curvas exponenciais, elas começam, e no início dessa curva, ela não tem tanta alteração, aí depois ela vai para aquela curva exponencial, onde a cada dado que a gente tem, a gente dobra o nosso resultado. E é isso que acontece com o Big Data, que é o volume de dados que é tão grande, a gente tem se conectado cada vez mais, que a gente está entrando numa era, olha, a gente está em 2018, a gente só está aqui, olha o que nos espera para o futuro. Por quê? Porque tudo vai estar conectado, né? A gente tem carro conectado, tudo está conectado, tudo tem um chip. Quem já ouviu falar sobre a internet das coisas? IoT. Tudo está conectado. E tudo que está conectado está ou enviando dado ou recebendo dado, ele está trafegando esses dados. Então a gente hoje está vivendo um mundo onde nossa capacidade como ser humano, a gente é incapaz de pegar todos os dados e realmente processar esses dados, internalizar os dados para a gente poder tomar melhores decisões. Aí que surge a inteligência artificial. A inteligência artificial ela não é nova, ela surgiu mais ou menos na década de 40 e ela estava lá confinada nos laboratórios de pesquisa, nas universidades. E o que é a inteligência artificial? Nada mais é do que a simulação do nosso cérebro. Então, a nossa capacidade de pensar e de raciocinar. Então, a gente tem como que uma máquina, normalmente, como a gente concebeu os computadores e as máquinas de uma forma estruturada, né? A gente conhece super bem planilha, banco de dados, todos os números dentro do computador eles estão dispostos de uma forma muito bem organizada, dados estruturados. Aí a gente vem para um mundo que eu mostrei lá atrás, de dados que chegam de uma forma completamente desestruturada. Foto, texto, mensagem do celular, um para o outro. Isso tudo de uma forma que a gente chama desestruturada, não está numa forma de planilha. Nossa cabeça, ela pensa de uma forma não estruturada. Então, no nosso cérebro, a gente vê imagem, a gente lê, a gente tem informações, a gente tem interação com as pessoas. Já o computador era 0 e 1, era aquela coisa da planilha, da organização. A inteligência artificial ela veio para simular o que nosso cérebro humano é capaz de pensar, só que ela traz mais. A gente tem uma limitação, que a nossa limitação é daquilo que a gente é capaz de compreender. E a inteligência artificial ela vem para trazer resultados de uma forma organizada que a gente possa ter insights, assim, baseado em fatos, em dados, como eu vou tomar as minhas decisões. Então, hoje, como que acontece? A gente tem dados, né, estruturados, ativos, dados que vêm de fora, e a gente precisa ter dados que estão por vir ainda. E é aí que surge essa nova tecnologia que vem para nos ajudar. Então, ela é uma ciência, né, da computação que se propõe a criar soluções computacionais que simulem as capacidades cognitivas humanas de pensar, aprender, interpretar, falar, ouvir e interagir. E aí, aqui é que começa a ficar essa loucura. Aqui é que a gente começa a pensar, nossa, como uma máquina pensa como a gente. E é isso que, no fundo, as pesquisas vêm trazendo. Quando os pesquisadores começaram a estudar redes neurais, como que um computador poderia simular
Eu me lembro disso no passado. Na primeira pesquisa, assim, como que um computador vai simular o que acontece com o neurônio no cérebro. Então é uma maluquice a gente ficar pensando pelo lado humano, né? Nossa, a gente está chegando com máquinas. Só que essa curva exponencial está indo tão rápida que realmente os computadores hoje já são capazes de raciocinar. Os mais recentes, aí eu vou fazendo alguns adendos, tá? Os mais recentes, agora ele lançou alguns meses atrás, o Watson, que faz um debate. Então são máquinas que são capazes de raciocinar num grau que ela pensa, ela consegue identificar os argumentos, criar argumentos e rebater um argumento durante um debate. Agora, tudo não é mágico, tudo envolve matemática, tudo envolve ciência de dados por trás. O fato é que hoje realmente a gente está conseguindo chegar num nível da computação onde a interação entre o ser humano e a máquina, ela está ficando mais humana, assim, como mais natural. Pode passar o próximo, para a gente entender quais são as características de uma inteligência artificial. O que a gente diz que elas têm? Alguém já teve alguma interação com uma inteligência artificial? Provavelmente a gente não sabe, né? Porque chatbots, os assistentes virtuais. Alguém já usou assistente virtual em casa? Então, esses assistentes virtuais, então, de uma forma ou de outra, a gente tem que cada vez mais começar a interagir. Quais são as características? Elas aprendem. Então, uma grande mudança que aconteceu na computação foi que quando antes a gente programava, né? Aliás, se programa, não vou dizer que a gente não programa mais, mas as empresas programam. Só que a gente tem mudado e trazido uma nova visão do que é a computação. Se antes se programava com código, hoje o programador desenvolve um algoritmo, que é uma fórmula, e esse algoritmo vai ser treinado. Então, é a grande primeira mudança que essa nova era da computação, da inteligência artificial, dessa nova era da computação tem trazido. A forma com que a gente trabalha com a máquina. Não é só um desenvolvedor de software criando um aplicativo, mas sim um desenvolvedor criando um algoritmo e pessoas interagindo com essa fórmula, com esse algoritmo e ensinando a máquina. Então, elas são capazes de aprender. Uma característica, ela não para de aprender. Então, a gente pode ensinar, por exemplo, pegar uma figura de um cachorro e um gato e ensinar para aquele algoritmo que aquele determinado perfil é um cachorro. E aí, se eu apresentar uma foto de um gato, ele pode errar, porque pode ter um gato muito parecido com um cachorro. Ele pode errar e falar, não, isso aqui é um gato. Por causa disso, é um gato. O que acontece com esses algoritmos? Eles aprendem. O próximo gato, bem parecido com um cachorro, que ele olhar, ele já vai falar, não, isso aqui é um gato, isso não é um cachorro. Então, ele vai aprendendo. Então, o grau desse ensino, quanto a gente ensina, é como uma criança. Né? A gente brinca que o Watson é um bebê. É uma criança. Cada vez que você pega uma inteligência artificial, você vai ter que ir ensinando e ele não consegue aprender tudo ao mesmo tempo. A gente vai por campos de conhecimento. Então, essa é uma capacidade que os algoritmos têm de sempre aprender com os erros. Outra quebra de paradigma da computação moderna. Enquanto só pessoas que conseguiam entender o código e falar com o computador com forma de código podiam interagir com aquela máquina, hoje a gente pode falar e o computador vai entender. Isso é um gato ou é um cachorro? Eu não preciso escrever o que eu falei numa forma de linguagem. Se for um gato, if, eu posso simplesmente falar da mesma forma que eu falo com um ser humano. Isso é um gato, ele vai entender. Uma coisa interessante que a gente fala, se eu falar oi, olá, tudo bem, ele entende que é uma saudação. Ele não entende que oi é diferente de olá. Então, no passado, a gente tinha que explicar que oi é igual a olá. Então, os algoritmos de hoje, eles já são feitos de uma forma com que eles entendem contexto. Então, eles vão, a gente consegue aprender, eles aprendem
eles entendem, né, assim como os humanos, e eles interagem. Então, na hora que a gente fala, isso é um gato ou um cachorro, e se ele tiver dúvida, ele vai perguntar. Mas, um gato, você quer saber especificamente o quê? Ele vai te responder, ele vai te voltar com uma pergunta. Quando a gente tenta fazer, por exemplo, interagir com um assistente pessoal, você fala, pode tocar uma música? Dependendo de como ele foi treinado, ele pode voltar, você quer uma música clássica ou você quer um jazz? Então, ele pode também devolver essas perguntas, que é o que os sistemas hoje de assistentes, né, de chatbot, eles acabam fazendo. Eles te devolvem, tá com dúvida? Pergunta. Ou eles te falam, eu não consegui, isso aqui eu não estou treinado ainda para isso, mas eu vou te responder da próxima vez. Então, a gente acaba tendo tudo que a gente faz com aprender, interagir, entender, interagir, raciocinar, isso é a novidade que traz a inteligência artificial. Se antes ela estava lá nos laboratórios, hoje ela está para todo mundo. E ela está mudando a forma com que a gente interage. Com que a gente interage até com as máquinas. Né? Pode passar o próximo? Aí uma pergunta que sempre vem. Aonde que está essa inteligência artificial? Né? Como que ela é? Eu pego... Tem muita gente que pergunta para a gente, é um supercomputador? Não é um supercomputador. Hoje, toda a tecnologia está na nuvem. E a nuvem, depois eu vou passar para vocês, enfim, a gente tem uma série de vídeos explicativos sobre todas essas tecnologias, e uma delas é sobre a nuvem. Então, a nuvem são centros de dados bem grandes, né? São data centers, e esses data centers acabam tendo toda a parte da infraestrutura, e ali que fica a inteligência artificial. Então, ela não está num lugar único, num servidor. A gente não pensa mais nisso, ela está espalhada, ela pode estar no mundo inteiro. E como que ela é disposta? A gente chama de APIs. Então, são serviços que estão na nuvem. Então, eu posso criar uma inteligência artificial, que acho que também é uma outra área que mudou bastante. Que hoje ela está acessível a qualquer um. Qualquer startup hoje, aqui do lado, né, vocês têm a Oxigênio, qualquer startup hoje pode entrar no sistema e falar assim, eu vou criar um meu assistente virtual para responder, e eu posso criar um assistente virtual de diversas formas. Eu posso criar uma inteligência artificial só com conversação, então eu tenho uma API que vai conversar. Eu tenho um outro serviço que vai reconhecer imagem. Eu vou ter um outro serviço que vai reconhecer, vai traduzir o texto. Eu tenho um outro que vai entender contexto. Então, hoje, essas tecnologias, elas entendem o contexto. Tem alguns serviços que entendem, por exemplo, se o consumidor está bravo ou ele está feliz. Então, na conversa, ela já sabe, já não está tão satisfeito. Vamos para o segundo nível de conversa. Então, muitas vezes, a gente já está chegando no nível hoje que a inteligência artificial, se ela bem montada, se ela tiver uma arquitetura bem cuidada, de ter alta complexidade e da gente poder entender melhor o nosso consumidor, da gente poder deixar de lado as coisas que são mais repetitivas. Quantas vezes a gente não responde a mesma pergunta no nosso trabalho mesmo? Quantas vezes a gente não responde a mesma pergunta para diferentes tipos de pessoas? Se a gente tivesse o nosso assistente virtual, talvez a gente pudesse ter mais tempo para conversar com a pessoa e não só responder, porque muitas vezes no dia a dia, nosso dia a dia é tão corrido, que a gente vai, responde um, responde outro, fiz meu trabalho. E muitas vezes essas respostas podiam ter sido dadas por um computador, por um assistente virtual, e a gente ter tempo para trocar ideia, para falar, eu tive uma ideia, o que você acha? Então, o que hoje a gente diz é que a inteligência artificial, ela não veio para substituir o homem, para substituir a gente. Ela veio para nos ajudar, para que a gente tenha mais tempo de fazer aquilo que é nosso, da nossa natureza. Pode passar o próximo. Então, isso aqui eu só trouxe justamente para você ver que é algo concreto, é algo que está na mão das pessoas. E eu acho que esse ambiente aqui é muito interessante, de vocês
pararem no momento do dia, se juntarem, né? Se a gente pensar, o que é bacana? Bacana é a gente estar com pessoas, é a gente ter aquele tempo para estudar, e aí conectando, né, um pouco com as habilidades que a gente precisa ter para o nosso futuro. As empresas elas só vão criar, elas só vão mudar, elas só vão ser mais ágeis, como a gente quer, quando a gente tiver realmente tempo para pensar na inovação, para que a gente cuide da gente, das relações. Então, existe muito futurismo, pessoas que realmente... eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com o grau, o limite, o nível do uso da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito positiva. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma positiva para que a gente consiga inovar mais. Deixar de fazer coisas que não são do ser humano. Eu acho que o ser humano tem muito mais do que contribuir, do que interagir. E na hora que a gente pensa, vocês devem ter já ouvido falar das habilidades do futuro, né, para 2020 e 2030, a gente vai precisar ter muito mais pensamento crítico, a gente vai ter muito mais as nossas relações humanas. Isso vai ser o fator crítico de sucesso para... Então, a tecnologia ela tem que ser colocada, do meu ponto de vista, aonde ela tem que ajudar. Coisas repetitivas, coisas que nos distraem, coisas que tiram a gente de onde a gente veio, que é o ser humano, para onde a gente deveria focar. Então, as empresas estão usando muito para entender, então, por exemplo, a inteligência artificial que pode, tem até uma outra foto, que faz uma varredura no que está sendo falado na internet sobre a sua empresa. Né? Algumas já têm hoje um serviço que você consegue entender e extrair o sentimento do seu consumidor, se ele está feliz ou não está, se ele está gostando ou não está, e você vai prever o que ele vai sair. Então, por exemplo, eu estou reclamando, eu saí, eu não quero mais aquele serviço, eu vou cancelar. Então, hoje, com base em dados, é muito melhor e a gente toma melhores decisões mais fundamentadas com o uso dessas tecnologias. Muitas, é o que a gente mais conhece, usam a conversação, que são os chatbots. Mas o que a gente brinca é que a gente tem chamado mais de assistente virtual, porque o chatbot é aquele que pergunta e responde como um chat, sempre teve. O chatbot, o assistente virtual que usa a inteligência artificial, ele vai um pouquinho além. Ele vai com a intenção dele, com aquelas palavras, da forma que a pessoa colocou aquelas palavras, qual é a intenção da pessoa. Então, há essa intenção que ele consegue extrair e não só aquilo que ele está falando. E hoje também a gente é incapaz, por exemplo, médicos incapazes de conseguir ler todos os papers que saem durante aquele mês, daquele determinado assunto. E a gente sabe que pesquisas científicas nos ajudam a determinar procedimentos mais seguros. Então, se a gente pensar num oncologista, quando ele está tomando uma decisão, se ele vai usar 10 miligramas da droga, 50 miligramas da droga, se a gente fizer uma complexidade, droga A, B e C contra determinado câncer, pode ter tantas variáveis e cada paper faz uma análise. Um faz uma análise de uma droga, o outro. Imagina um médico ter que pegar tudo aquilo e usar, assim, eu vou ler todos os papers, aí eu vou decidir o que eu vou usar no meu paciente. Qual é o meu protocolo? Isso é humanamente impossível. Então, hoje, já existe inteligência artificial que faz uma varredura nos papers e eles confirmam se aqueles determinados protocolos são os mais recomendados, quais outras possibilidades de protocolo poderiam ser usadas que melhorariam o tratamento daquele paciente. Então, não é que a máquina ou a inteligência artificial vai substituir o médico, ele simplesmente vai dar mais dados, mais subsídio para o médico para que ele tome a melhor decisão. Então, por exemplo, se o médico que usa a inteligência artificial ele fala, olha, aqui tem um trabalho mais novo que diz que 20 miligramas dessa droga A teve melhor efeito
em 30% dos pacientes. O médico é que vai tomar a decisão se ele vai usar ou não, conhecendo o paciente, sabendo de todas as partes, né, do paciente como um todo, ele vai tomar a melhor decisão. Mas pensa no passado, se você não tem essa informação, com o que o médico vai tomar a decisão? Na tentativa e erro, já fiz em 3 pacientes, nos 3, 5, naquele universo dele. Então, o que acontece de mais importante com a inteligência artificial? Ela amplia o nosso universo. A gente não toma decisão baseada no nosso entorno, ela consegue nos dar a decisão baseada em muita gente que está usando a mesma coisa. Então, essa é uma grande mudança. Então, a gente descobre coisas que a gente não seria capaz dentro daquele nosso universo. E aí sim a gente consegue ter esses insights. Pode passar o próximo. Aqui não está dando para ver, mas era uma biblioteca, vocês conseguiram ver, é uma biblioteca, que a gente, na verdade, justamente assim, imagina que se a gente consegue ler todos esses livros ao mesmo tempo, em 2 minutos. E é isso com a inteligência artificial, então ela tem acesso ao texto, ela rapidamente vai ler, vai extrair, vai fazer correlações de um livro com outro, um texto com outro, e aí vai nos dar os melhores insights. Isso é só alguns casos, né? Atendimento ao cliente, compras também guiadas. Tem até um novo aplicativo que a gente apoiou, um parceiro, que eu acho muito interessante para o lado social, para o lado da empresa, mas se eu quero ser voluntária numa organização, eu vou e começo a conversar com o assistente virtual dessa plataforma, que chama Integre. A assistente virtual chama Leve. Então, eu começo a falar com a Leve vai me perguntar, você gosta do quê? Eu gosto disso, daquilo, eu gosto de educação, gosto de criança. E ela também pode, se eu deixar, fazer uma varredura nas minhas redes sociais. O que eu mais falei nos últimos anos? E aí ela vai falar assim, olha, pelo que eu entendi do seu perfil, da sua personalidade, porque em país, mais um serviço da inteligência artificial é a análise da nossa personalidade. Então, essa assistente virtual, ela diz assim, baseado na sua personalidade, eu recomendo que você busque essa, e te dá uma lista de organizações que você pode buscar, que provavelmente você vai gostar. Porque se eu sou uma pessoa extrovertida, gosto de educação, tal, faz o match com as organizações que são ou que oferecem aquele serviço. Então, mais uma funcionalidade hoje, né, que a gente tem. Essa parte da análise de personalidade está aberta, qualquer um pode ver, se quiserem, pode mandar, chama Personality Insights. As pessoas entram, você pode escrever um texto, o único detalhe que tem que fazer é um texto em português, passar para o inglês, um tradutor qualquer e voltar em inglês. E aí ele vai mapear a sua personalidade, colocando mais ou menos 1000 caracteres, que dá uma fidedignidade maior. Ele vai falar quem é você, quais são os seus traços. Isso é muito importante, e principalmente para a educação. Né? Se a gente pensar que a gente pode, e a gente já tem alguns casos de ter dividido grupos dentro de sala de aula, usando a Personality Insights, vamos colocar os mais introvertidos num canto, mais extrovertidos no outro. O que aconteceu quando foi feito isso? Um grupo não parava de falar e o outro não falava nada, ficava cada um no seu. Então, são algumas ferramentas que a gente tem hoje que não tinha no passado. Então, resumindo, o que essas APIs fazem? Elas simulam a nossa visão, né, o texto, nossa escrita, o áudio, né, o que a gente escuta, até as nossas emoções. Então, aqui tem a visão, tem o serviço de reconhecimento visual. Então, a gente pode chegar numa empresa, tiver o reconhecimento facial na sala de aula e já ser facilmente identificado que você é você. O texto, né, a gente tem o classificador de linguagem natural, isso que é o que eu falei no início, que é uma grande mudança. Antes a gente não tinha, os computadores não entendiam o que a gente falava, linguagem natural, e hoje eles já entendem. O texto para voz para texto, né?
E aí vocês veem na mídia os bancos, né, não só um, mas vários, já usando inteligência artificial para você saber o saldo da sua conta, tanto no aplicativo do banco quanto no Facebook. Tem alguns que usam o Facebook. Então você manda um áudio assim, qual é o saldo da minha conta? E ele vai te devolver. O que ele está usando? Ele está usando esse serviço de ele pega a sua voz, transporta para um texto, manda para a inteligência artificial, ela vai atrás da informação e ela volta com uma voz. Ela pega a informação que está em forma de texto e transporta para a voz. E também tem as emoções, né? A análise de tonalidade e os insights e os traços de personalidade. Então a gente consegue também saber, né, se a pessoa está nervosa ou não, e sentir um pouquinho. Quando a gente tem todas essas APIs juntas, a gente tem um bom assistente virtual, um virtual mais complexo. Então a gente vai ver gradações. Na hora que vocês estiverem se lembrarem, eu estou usando um assistente virtual, ele pode estar usando tudo isso. Ou ele pode estar usando um, ou pode estar usando dois. Então ele vai do simples para o mais complexo. E aí eu acho que, para terminar, se treinados, tá? A gente tem sempre, se um humano treina uma máquina, ele pode treinar com viés. Mas hoje a IBM até tem um projeto que é para eliminar viés. Então a gente, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que muito. Todas as vezes que a gente fala em inteligência artificial, a gente não está deixando de falar da nossa ética e de tudo que o humano traz. Linguagem natural, a gente buscar o conhecimento de uma forma mais fácil, achar padrões. Isso, o Data Science, assim, democratiza a experiência e ao invés de ficar só para os cientistas de dados, matemáticos, cientistas da computação, a gente traz para a nossa vida. Eu não sou técnica nessa área, então a gente traz para a nossa vida cotidiana, corriqueira, e a gente também pode usar elas. E a gente, uma vantagem dos sistemas cognitivos é que eles aprendem continuamente. Então, a gente pode ensinar, ele não vai esquecer, ele vai continuar aprendendo. Aí vem os futuristas, que vai acontecer no futuro com as supermáquinas. É um pode bater. Agora, o ser humano esse senso comum, essa ética, né? Nossa imaginação, nossa empatia, nossa arte, toda a parte do nosso pensamento crítico, dessa parte artística que a gente tem, como que a gente, junto com as máquinas, pode construir um mundo melhor? Como que a gente pode não ser algo de falar assim, o homem contra as máquinas, ou super máquinas, mas como que a gente pode extrair o que elas podem trazer de melhor para a gente e a gente voltar a pensar mais nas nossas questões humanas, né, de relações humanas, para ser mais produtivo, né, entre relações de pessoas, amigos e até mesmo no trabalho também. Acho que era isso para contar para vocês, e eu deixo aberto para, se vocês quiserem fazer um comentário, podem trazer as polêmicas das máquinas ao dominar o mundo. Boa tarde, meu nome é Flávia, e a minha pergunta é: o que você acha a respeito da Sofia e o direito da Sofia de ser considerada cidadã na Arábia Saudita? Nossa, eu falei que era uma pergunta. Bom, eu também volto à pergunta, né? Porque tem muita imaginação também ainda nas máquinas, né? Quando a gente coloca. E eu particularmente, eu adoro esses filmes de inteligência artificial, acho que já vi quase todos. Tem aquela coisa da gente pensar o futuro, de como vai ser, mas eu acho que a gente está bem longe de ter uma máquina que está pensando igual a gente. Eu acho que a gente tem um caminho da interação. Claro, tudo pode acontecer, por isso que as empresas que desenvolveram essas tecnologias, elas se juntaram. Hoje você tem um grupo nos Estados Unidos chamado Partnership for AI, né, parcerias para inteligência artificial,
que justamente discute qual a regulação, quais são os limites, né, ética, moral. Eu acho que a gente hoje tem que olhar ainda para as máquinas, pelas máquinas, elas ainda são tudo matemática por trás. E aí eu trago até um ponto. Se a gente não evolui no nosso sistema educacional e as máquinas elas são programadas por pessoas que são das áreas de matemática, né, das áreas de computação, você tem um desenvolvimento de habilidades e competências importantíssimas para a manutenção dessas máquinas. Se a gente não evolui, né, no nosso conhecimento, nessas áreas específicas, como vai ser o nosso futuro? A gente talvez não tenha pessoas suficientes para fazer a manutenção e ensinar essas máquinas que a gente mesmo está produzindo. Então, a gente mesmo tem uma regulação, que eu acho que um fator limitante é o conhecimento, é o acesso a essa tecnologia. Porque a gente, como usuário, ok, mas por trás do usuário, e aí muitas pessoas vêm para a gente, eu queria colocar uma inteligência artificial. Então, tem startups, E aí, quando a gente começa a detalhar um pouquinho mais, então, quem que é a sua pessoa de tecnologia, quem vai, né, entrar lá naquele sistema das APIs que eu falei, conectar seu assistente virtual naquele, aí começa a complicar, porque quando vai para a grande mídia, a impressão é que a gente tem um supercomputador que estava lá respondendo todas as perguntas que a gente respondeu. Então, a gente já citou várias vezes, o Watson responde todas as perguntas. Se o Watson for treinado para responder todas as perguntas que você imaginar, ele vai responder. Mas tem um treinamento por trás. Tem um caso de uma universidade, que é nosso parceiro, e ele mudou um pouco até o perfil do professor que dá aula lá. Tem um professor especialista, um professor, né? E ele também tem os professores treinadores da inteligência artificial dele. Quer dizer, são novas competências e habilidades que as pessoas estão tendo que desenvolver para conseguir lidar com essas máquinas. Então, a gente chegar em uma discussão assim, se o cidadão ou não, será que aquela máquina lá é uma pessoa, ela está refletindo? Eu acho que a gente ainda está engatinhando. Naquele gráfico que eu mostrei, a gente não está ainda no assustador, né? Eu acho que os futuristas, quem estuda esse assunto, consegue até falar melhor, porque eles já estão pensando daqui a 80, 100 anos, o que vai acontecer ali. Claro, você tem uma chance de acontecer. Hoje, a gente tem que cuidar da educação, para que as pessoas consigam minimamente interagir com a máquina, né? E a gente possa evoluir com elas. Olá, tudo bem? Prazer. Você consegue dar para a gente alguns exemplos práticos já da utilização do Watson no nosso meio, dia a dia? Leitura de processos, dentre outras questões. Você consegue passar isso para a gente já? Consegue passar o teu rosto? Por exemplo, o Virtus a gente colocou todo o Watson dentro do manual do carro. Então, ao invés de a gente ter que olhar o manual do carro, você direitinho, você pergunta o que acendeu uma luz aqui. E se você ainda não souber descrever, você para, tira uma foto da luz, manda, e ele vai te dizer aqui você tem que trocar o óleo. Então, esse foi o primeiro manual cognitivo, aí você ajudou, né, gente? É muito chato ficar lendo manual. Então, é uma da utilização. Uma outra utilização que nós fizemos, o Watson foi treinado pela equipe da Pinacoteca para responder perguntas sobre obras de arte. Então, a gente ia na Pinacoteca, colocava o fone, e aí você chegava para o quadro e perguntava por que a mulher está chorando. E aí ele explicava o que está por trás. Provavelmente ela está com um vestido preto, acho que tinha um homem, porque olha, aquele chapéu, tem um chapéu de homem, então provavelmente o marido, se era marido, alguém morreu, um pai, alguém morreu e ela está chorando, muito provavelmente por ausência de um ente querido. Então ele explicava o quadro. Tudo
usando o Watson. Pode passar o próximo. Aí também, eu acho que isso é mais simples, né, da gente entender, porque recentemente a BIA foi lançado. Isso é um projeto que já há alguns anos já estava desenvolvendo. Começou para os atendentes do Bradesco, para os gerentes poderem, então, imagina o Bradesco com muito portfólio, com gerentes em vários lugares do Brasil, e os gerentes não conheciam todo o portfólio, então eles tinham uma central para ligar, para tirar dúvidas sobre o portfólio e poder passar para o cliente que estava na sua frente qual era a melhor oferta. E aí eles treinaram, eles mesmos treinaram o Watson para isso, e foi o precursor da BIA. E a BIA, na verdade, ela começou lá e agora eles conseguiram treinar para toda a população. Eu acho que tem mais um. Pode passar. Banco também, usando o Facebook, todos usam o Facebook. E mais um. Esse aqui é interessante. Esse aqui era o nosso IT Help na IBM, que a gente ficava pendurado lá do 2500, que era o número, quando a gente tinha algum problema com o nosso computador, a gente ficava lá. E eles tinham que responder as mesmas perguntas. Esqueci minha senha, como que eu faço para fazer o reset do telefone? E aí eles treinaram o Watson para poder responder as perguntas básicas. Se você não conseguiu responder na básica, aí sim você vai para um segundo nível de suporte. Então, mais um. E aí de RH também. Uma outra falta em RH, uma outra aplicação em recursos humanos bem interessante a gente tem eu não tenho nenhuma foto aqui, mas a gente tem um sistema de estudo. A gente entra, faz cursos, e o que é o meu curso é diferente do seu, do outro, porque cada um tem uma preferência, cada um tem uma posição na empresa. Então, se eu tenho uma previsão que eu quero ser tal coisa, eu preciso adquirir conhecimentos para conseguir ter conhecimento constatado para a empresa saber que eu tenho aquele conhecimento de fato para poder assumir uma determinada posição. Então, o que a IBM fez? Nesse nosso sistema que chama Your Learning, ela colocou o Watson. Então, o Watson sugere, dado o seu, quem é você faz o login e ele já sabe que é você. E ele te sugere o que você poderia estudar mais para se especializar em determinado tema. Então, também, e o próprio RH já sabe, pessoas que têm aquelas habilidades desenvolvidas e conhecimento na indústria, eles sabem os projetos que você fez, então você entra dentro de um plano de carreira determinado, conhecido a partir disso. Acho? Não. Então, esse é o... Pode passar o próximo. A gente lançou se vocês quiserem entender sobre inteligência artificial em cloud, a gente fez uma série criou um portal só com funcionários da IBM, especialistas nesses assuntos, cloud, blockchain, internet das coisas, inteligência artificial, design thinking, e também para quem é desenvolvedor vai ter Scrum, vai ter Agile, de uma forma geral de desenvolvimento. Então são assuntos e cada vídeo ele é feito de uma forma muito fácil, um vídeo de 3 minutos, e é uma sequência, uma trilha. A gente tem a temporada 2, a temporada 1 toda liberada já no site. Ciência de dados sai semana que vem, é a última, e a gente já está conseguindo, está em processo de gravação da temporada 2. E a temporada 2 é mão na massa. Então, vocês podem ficar ligados que vocês mesmos vão poder aprender a mexer na inteligência artificial. Vai ter o passo a passo. Nosso objetivo aqui é democratizar essa informação. Então, vocês vão ver, a primeira trilha de inteligência artificial, a gente tem lá o Alexandre Dietrich, que é um executivo de negócios focado em inteligência artificial falando, pessoas do laboratório de research, o caso da Pinacoteca, os nossos maiores especialistas em inteligência artificial, que a gente não teria condição de reuni-los 40 pessoas ao mesmo tempo e dar acesso a todos eles. Então, a gente criou isso aqui.
Mas são alguns usos de inteligência artificial. Boa tarde, Lino, meu nome. O Watson ou alguma outra inteligência artificial está próximo do Her, por exemplo, ou do Ex Machina, que é as duas máquinas da Sofia cidadã, não é nessa questão. Mas já tem alguma coisa desenvolvida que não é divulgada, está próximo daqui, de tanta integração com o ser humano, que o Her é um negócio tão fluido entre ele e a máquina, né? Parece que ela é uma mulher de fato. Existe alguma coisa perto disso, né? A IBM em si, acho que todas as empresas que desenvolvem os algoritmos, elas estão muito focadas na melhoria desses algoritmos, que levam muito tempo. Se outras empresas estão fazendo algo melhor, hoje, então a IBM é uma das empresas, se você for comparar esses serviços, é uma das que mais tem opções de serviços, porque a gente está muito mais tempo estudando isso. A IBM há muito tempo ficou estudando, não falava, quando lançou o Watson já estava vários anos de estudo. Eu não acho que a gente ainda está nisso, porque hoje no mercado, se a gente for olhar, a grande maioria das empresas, elas estão nessa parte da conversação. E o que a gente tem falado até para as empresas não fiquem usando só o Conversation. Eu sei, é mais fácil, você cria uma intenção, você cria um diálogo, mas coloque na sua solução reconhecimento visual, o processamento de linguagem natural. A gente ainda, a IBM especificamente, tem que ir melhorando os algoritmos, para que a gente fique para que ela entenda mais ainda essa parte humana. Então, acho que está um pouco longe. E tem também, eu acho que um ponto importante, que é a nossa capacidade de desenvolver tecnologia, ela é exponencial, enquanto a nossa capacidade como ser humano de se adaptar é linear. Então, hoje, a gente tem essa sensação que a tecnologia está muito mais avançada, e quando eu acabei de entender uma, já surgiu outra, que é justamente esse gráfico onde eles se encontram. Bom dia, meu nome é Cláudia. Assim, no desenvolvimento da inteligência artificial, você tem notado se tem desenvolver alguma coisa vinculada à questão de clima, ambiental, que a gente vê que assim, tem a parte lá de reconhecer imagem, mas tem algum desenvolvimento que eles estão fazendo para começar a avaliar clima, prevenir catástrofe, tem alguma coisa que a inteligência artificial consiga ajudar? Eu não saberia te dar exemplos, mas eu sei que tem sim. A gente lançou há um mês atrás, mais ou menos, um desafio Call for Code, que era para desenvolvedores poderem, usando inteligência artificial e tecnologias, desenvolver produtos e serviços para desastres naturais, justamente para que fosse mais fácil, para você reconhecer mais fácil. E a parte de agricultura, ela é bem avançada hoje. Acho que uma das áreas que tem mais se destacado, principalmente aqui no Brasil, é o uso de tecnologia na agricultura. Então, hoje você consegue ver desmatamento, então, uso de satélites, quando eles estão integrados, satélite com meteorologia, né? Tem também o serviço de meteorologia ali, associado. Se você começa, porque é um Lego, né? Você começa a construir tudo, você consegue desenvolver. Hoje, as grandes empresas, elas estão, imagina que é como se a gente fosse do Lego, a gente está desenvolvendo as pecinhas, diferentes peças, para que o ecossistema monte o que ele acha que ele conhece mais hoje em dia das pessoas. Mas eu vejo muita gente, principalmente startups, empresas, o ecossistema está se desenvolvendo. Para quem também participou de algumas palestras aqui da Semana de Inovação, a maioria dos
dos convidados, eles falaram dessa questão das relações, sabe, do que é humano, que a gente não pode esquecer. E aí, como você fala que isso é uma habilidade, né, que a gente quer ter cada vez mais no futuro, como que vocês estão vendo isso, sendo que hoje a gente fala que você vai almoçar com um colega, as pessoas só ficam no celular, elas só usam rede social. Como que vai ser essa transformação? Vai chegar um momento que vai ter uma crise de falta, assim, não estaremos mais humanizados, porque se isso é uma habilidade para o futuro, como que vocês estão vendo que vai ser essa passagem? É uma pergunta bem interessante. Eu particularmente acho que na medida que surgem tecnologias que nos ajudam a gente a tirar, então, essa questão da voz, né, que a gente falou como se fosse natural, mas não é fácil a gente ter um assistente virtual que entende voz e te responde voz, isso tem um tempo. Por isso que os assistentes virtuais, primeiros, eles começaram em forma de texto, porque era muito mais fácil para o computador. Então, essa coisa do reconhecimento de voz. Mas na hora que a gente começa a ter um reconhecimento de voz, a gente também vai interagir com as máquinas de uma outra forma, por meio de voz. É que a gente ficou muito tempo perto do texto. E, claro, tem todas as relações das redes sociais, né, que deixam a gente mesmo... A gente deixa de pensar na gente, no ser humano. Eu acho que essa é uma habilidade que a gente tem que pensar na gente primeiro e depois a gente com o próximo. E na hora que a gente está na rede social, a gente está, às vezes, deixando de pensar na gente mesmo, né? Porque a gente está olhando só para a relação e a gente deixa de olhar. Eu acho que a gente tem criado uma geração ali muito próxima do celular. Ao mesmo tempo, eu não sei se todo mundo tem alguns contatos com jovens, eu tenho 18, dois adolescentes, de 14. Eu vejo em certos momentos, eles não querem. A gente está passando por um momento que a humanidade não passou, a gente nunca teve tantos aparelhos conectados, mas ao mesmo tempo isso faz a gente refletir o quanto a gente deveria cuidar da gente, outro melhor delas. Então, a questão do desenvolvimento da liderança, ela passa pelo desenvolvimento do ser humano. E aí não vai ter, a tecnologia só vai ajudar. O que a gente não pode é cair nessa armadilha de não perceber, né, e ver que, assim como qualquer coisa que é viciante, ela está fazendo a gente fugir da nossa realidade. Eu não acho que a tecnologia é muito diferente disso. Convivo com a tecnologia há muitos anos. Eu sei, eu fiz um curso de saúde, só que eu adorava a tecnologia. Então eu sempre fiquei super nisso. Não por isso, depois que surgem as redes sociais, a gente precisa ficar o tempo todo. Mas em algum momento a gente tem que refletir. Será que a gente está no momento, na quantidade correta? Se a gente não está fazendo algo sem pensar? Porque eu acho que esse é um impulso que a gente acaba tendo, né, nas mídias sociais. Esse impulso do não ter o tempo de respirar. E também não acho que é à toa que vem, né, a onda, não sei se já tiveram aqui mindfulness, então, onda do mindfulness, da gente um pouco, eu vejo tudo isso como um movimento de resgatar as habilidades do ser humano, dado que a gente às vezes para e entra no automático, e a tecnologia nos ajuda muito a entrar no automático. A gente vai estar respondendo no WhatsApp sem perceber. E realmente, eu acho que cuidar. E eu estava vendo, acho que o Simon Sinek, né, que ele falando, tem um LinkedIn digital. É uma coisa de verdade, às vezes a gente põe o celular, você está numa reunião, você põe o celular ao lado. E o simples fato de a gente colocar, eu não tinha me tocado, o simples fato de a gente colocar ao lado sem olhar, a gente já está dando uma. A gente já está dizendo assim, eu tenho mais uma coisinha aqui, não é só você na relação. Eu parei para pensar. Confesso, foi hoje que eu vi para pensar isso. Pessoal, a gente chegou no nosso horário, mas a gente tem que voltar para o segundo turno. Eu agradeço a presença de vocês, que pode ficar até o finalzinho. Obrigada pelo convite. Né, agradeço ao CELI. Eu já entrei nesse, nossa, muito legal, né? Já dá para fazer muitas coisas. E agradeço e se alguém tiver dúvidas depois, tem o e-mail dela, eu posso compartilhar com vocês. Tá? Obrigada. Obrigada.